O meu sempre intimida no começo, sussurrou o milionário gigante. E ela sentiu um nó no peito. A cidade lá embaixo parecia um tabuleiro aceso, peças imóveis esperando um gesto decisivo. Ele estava ali, encostado no vidro, grande demais para aquele silêncio calculado. Quando ela entrou, o som da porta fechando foi como um aviso. A frase veio baixa, quase um sussurro que tocou a pele antes do ouvido. O meu sempre intimida no começo. Se isso já te fisgou, conta nos comentários de onde você nos assiste, deixa um like e se inscreve. O nó no peito dela nasceu ali, não de medo, mas de reconhecimento. Ela segurava a bolsa como quem segura um passado inteiro. Os passos foram contidos, medidos, aprendidos em corredores de clínica e plataformas de metrô. O apartamento cheirava a madeira, café e controle. Não houve apresentação longa, nem sorriso fácil. Havia distância e atenção. A luz da cidade desenhava sombras no rosto dele, e ela percebeu que a intimidação não vinha do tamanho, mas do peso das escolhas feitas sem pedir licença. Ele não se moveu quando ela parou. Observou como ela respirava, como os ombros se armavam e depois cediam. O silêncio não foi vazio. Era um teste. Ela sentiu as mãos esfriarem e pensou em quantas vezes fingiu não sentir para sobreviver. Ali, fingir parecia impossível. O olhar dele não invadia, aguardava. Isso a desconcertou mais do que qualquer avanço. A intimidação se transformava, lenta, em expectativa. Quando ele falou de novo, a voz não subiu. Havia uma regra implícita no ar. Nada seria tomado. Ela percebeu que o convite era atravessar uma linha consciente. O nó no peito apertou e afrouxou, como se o corpo ensaiasse coragem. Se você já sentiu algo assim, esse misto de risco e clareza, fica com a gente. O começo intimida, sim, mas também revela quem decide ficar. O mundo dela sempre foi feito de horários apertados e corredores iluminados demais. A clínica privada não dormia, e ela aprendia a medir o tempo em batimentos e formulários. Havia um ritmo duro, repetitivo, que ensinava a economizar gestos e palavras. Do lado de fora, a cidade oferecia vitrines que ela atravessava com o olhar baixo. Não por vergonha, mas por sobrevivência. O concreto era familiar, assim como o cansaço que se acumulava nos ombros. Ali cada escolha tinha preço, e o dela quase sempre era o mais barato. O mundo dele era outro, desenhado em linhas limpas e decisões rápidas. Contratos que chegavam prontos, reuniões onde o silêncio valia mais que discursos. A cobertura era a extensão desse mapa mental, tudo no lugar, tudo com função. O vidro panorâmico não era ostentação, era vigilância. A cidade servia como lembrete constante de alcance e controle. Ainda assim, havia espaços vazios, como se algo tivesse sido removido com cuidado. Ele construíra um mundo eficiente, mas aprendeu a deixá-lo respirar, mesmo quando isso custava. Quando esses dois mundos se tocaram, o ar mudou. Não houve choque, houve fricção. O café recém-feito misturava-se ao cheiro de chuva distante, criando uma atmosfera suspensa. Ela percebeu que ali o tempo corria diferente, mais lento, mais atento. Ele notou como ela observava tudo, como quem aprende um idioma novo sem dicionário. O encontro não apagava diferenças, expunha-as, e era exatamente isso que tornava o momento denso, carregado de possibilidades. A cidade, testemunha muda, seguia seu curso indiferente. Carros deslizavam como pensamentos que não se fixam. Lá embaixo, vidas se cruzavam sem se ver. Aqui em cima, cada gesto ganhava peso. O mundo parecia menor, concentrado naquela sala. Ela sentiu a estranheza de estar fora do seu eixo e, ao mesmo tempo, curiosamente presente. Ele sentiu a responsabilidade de não esmagar o que se aproximava com cuidado. As paredes guardavam histórias não contadas, quadros discretos, livros escolhidos mais pela utilidade do que pela vaidade. Nada gritava riqueza. Tudo sussurrava controle. Ela tocou o encosto da cadeira antes de se sentar, como quem pede permissão a um espaço desconhecido. Ele percebeu o gesto e entendeu que ali havia um pedido silencioso de segurança. O mundo que ele dominava podia intimidar, mas também podia acolher, se assim fosse decidido. Nesse cenário, o conflito não era externo apenas. Era interno, vibrando entre o que cada um carregava.
Ela trazia a urgência de quem nunca teve sobra. Ele trazia o peso de quem sempre teve escolha. O encontro não prometia conciliação fácil. Prometia honestidade. E naquele instante, o mundo ao redor parecia segurar a respiração, esperando para ver se eles teriam coragem de avançar sem atropelar o que ainda estava se formando. Ela não se via como protagonista de nada grandioso. Aprendeu cedo a ocupar espaços sem fazer barulho, a resolver o que aparecia com mãos firmes e voz baixa. O corpo guardava marcas invisíveis de noites mal dormidas e escolhas adiadas. Havia força ali, mas era uma força treinada para aguentar, não para exigir. Quando respirava fundo, sentia o peito apertar, como se cada inspiração pedisse licença. Ainda assim, havia um brilho contido nos olhos, algo que não se rendia completamente ao cansaço. O passado dela era uma sequência de improvisos bem feitos, mudanças rápidas, despedidas sem drama, promessas feitas a si mesma e cumpridas em silêncio. Na clínica, aprendia a tocar sem invadir, a ouvir sem julgar. Isso moldou seu jeito de estar no mundo. Atenta, cuidadosa, sempre um passo antes do colapso. O dinheiro nunca foi estabilidade, foi fluxo. Entrava e saía com a mesma rapidez. Ela aprendeu a não se apegar, exceto ao que era essencial. Quando entrou naquela cobertura, não trouxe expectativas românticas. Trouxe perguntas. O nó no peito era também curiosidade, um alerta antigo que dizia para observar antes de confiar. Ela percebia detalhes pequenos, como a forma dele pausar antes de falar, como se escolhesse palavras com a mesma precisão que contratos. Isso a deixava em guarda, mas não fechada. Havia algo naquele silêncio que não a expulsava. Ao contrário, parecia convidá-la a existir inteira. Ela sentou-se mantendo a coluna ereta, um hábito profissional e defensivo. As mãos pousaram no colo, dedos entrelaçados para conter o tremor. Não era submissão, era autocontrole. Por dentro, pensamentos se atropelavam, lembranças de vezes em que confundiu firmeza com ameaça. Ali, tentava separar as coisas. O ambiente intimidava, sim, mas não a anulava. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia escolher como reagir. O olhar dela encontrou o dele sem desafio. Havia ali uma negociação silenciosa. Ela não queria ser resgatada, nem testada. Queria ser considerada. Essa necessidade não vinha de carência, mas de dignidade. O coração batia mais rápido, não por paixão súbita, mas pela consciência de estar diante de algo que poderia redefinir limites. Ela sabia que se ficasse, teria de se posicionar. E isso, mais do que qualquer luxo, exigia coragem. No fundo, ela carregava um desejo simples e profundo: não ser diminuída. Nem pelo dinheiro, nem pelo tamanho, nem pelo passado. O nó no peito começou a se transformar em algo mais sólido, uma determinação silenciosa. Se aquele encontro fosse seguir adiante, seria nos próprios termos dela. E pela primeira vez, ela sentiu que talvez fosse possível. Não porque ele permitisse, mas porque ela estava pronta para não aceitar menos do que respeito. Ele sempre foi visto como o gigante que impõe presença antes mesmo de falar. O antagonista não era um vilão externo, mas a própria sombra que ele carregava. O poder acumulado ao longo dos anos ensinou-lhe que o mundo responde à pressão. Empresas cedem, pessoas se afastam ou se curvam. Esse hábito moldou sua postura, a voz controlada, o silêncio calculado. A intimidação virou ferramenta, quase automática, não por crueldade, mas por eficiência. Ainda assim, havia um custo oculto, a solidão que cresce quando ninguém ousa permanecer perto demais. O passado dele não foi feito de facilidades, apesar do dinheiro atual. Houve perdas, disputas, momentos em que precisou endurecer para não ser esmagado. Cada contrato vencido reforçava a ideia de que ceder era perder. Ele aprendeu a dominar ambientes, a antecipar movimentos, a nunca oferecer mais do que o necessário. Esse treino constante criou uma armadura invisível. Por fora, segurança absoluta. Por dentro, um alerta permanente. A intimidação começou como defesa e, sem perceber, virou identidade. Naquela noite, diante dela, essa armadura rangia. Ele sentiu algo raro, a necessidade de frear a própria força. O antagonista interno se manifestava no impulso de conduzir tudo, de definir regras sozinho.
O silêncio dele não era vazio, era um campo de batalha. Cada segundo sem falar era uma escolha entre repetir padrões ou tentar algo diferente. Ele percebeu que podia assustá-la com um gesto mínimo, e isso o incomodou mais do que qualquer resistência aberta. As mãos grandes apoiadas na mesa carregavam histórias de confrontos vencidos. A cicatriz nos nós dos dedos era a lembrança de um tempo em que precisou lutar de forma mais direta. Hoje a luta era outra. Era contra o reflexo automático de dominar. Ele sabia que, se cedesse ao velho método, conseguiria o controle imediato. Mas também sabia que perderia algo que ainda nem compreendia totalmente. O antagonista sussurrava que controle é segurança. A dúvida respondia com silêncio. Ele observava como ela ocupava o espaço, sem exageros, sem submissão. Isso desestabilizava. Não havia desafio explícito, mas havia firmeza. O antagonista interno reagia com inquietação, buscando brechas para retomar o comando. Ao mesmo tempo, uma parte dele reconhecia a raridade daquele encontro. Não era admiração romântica, era respeito emergente. E respeito exige renúncia. Renúncia ao atalho da intimidação, ao conforto do poder incontestado. No fundo, o verdadeiro antagonista era o medo dele de perder relevância sem impor presença. A ideia de ser escolhido sem pressionar parecia arriscada. Ele respirou fundo, sentindo o peso dessa escolha. O conflito estava instalado. Manter o domínio que sempre funcionou ou arriscar uma nova forma de estar. O gigante percebeu que, se quisesse algo diferente, teria de enfrentar a própria sombra. E essa batalha silenciosa começava ali, naquela mesa, diante de alguém que não recuava nem avançava sem consciência. O evento de giro começou com um gesto simples, quase burocrático. Ele se levantou sem pressa e caminhou até uma pasta apoiada no aparador. O som do couro abrindo cortou o silêncio com precisão cirúrgica. Ela acompanhou cada movimento, o corpo atento, como quem pressente mudança. Não era ameaça nem promessa, era transição. Quando ele voltou à mesa não havia números nem gráficos, apenas uma folha solitária, branca demais para aquele ambiente carregado de histórias. Ele colocou o papel entre os dois, mas não o empurrou de imediato. Esperou que ela olhasse. O texto era curto, direto, quase austero. Falava de limites, de consentimento explícito, de pausas respeitadas. Nada se exige sem consentimento. A frase parecia deslocada naquele mundo de decisões unilaterais. O nó no peito dela reagiu, apertando primeiro, afrouxando depois. Não era compreensão total, era reconhecimento. Alguém havia nomeado o que quase nunca é nomeado quando o poder está à mesa. "Quero que você leia com calma", disse ele, a voz sem peso extra. Não havia pressa nem expectativa explícita. Ele recuou levemente na cadeira, como quem devolve espaço. Esse recuo foi o verdadeiro giro. Ela sentiu o corpo responder, os ombros descendo um pouco. O papel não era contrato financeiro, era um espelho. Ele estava oferecendo algo que sempre controlou, a própria vantagem. E isso mudava o eixo do encontro. Enquanto lia, ela percebeu que o ambiente parecia menos opressor. A cidade continuava lá fora, indiferente, mas dentro algo se reorganizava. Cada linha era uma escolha dele contra o antagonista interno. Ela sentiu um calor subir pelo peito, não de euforia, mas de alívio contido. O evento não foi grandioso, foi preciso. Uma decisão colocada à mesa, visível, discutível. Pela primeira vez ela não se sentia convidada a se adaptar, mas a concordar. Ele observava sem invadir. As mãos, antes firmes na mesa, agora repousavam abertas, palmas visíveis. Um gesto pequeno, carregado de significado. O silêncio voltou, mas era outro silêncio. Não testava, não pressionava. A intimidação, tão presente no início, começava a perder função. O gigante percebia que o controle não vinha de impor, mas de sustentar a própria vulnerabilidade sem recuar. Esse entendimento era novo e desconfortável. Quando ela terminou de ler, não falou de imediato. Dobrou o papel com cuidado e o manteve entre os dedos. O evento de giro se completou ali, nesse intervalo. Ela ergueu o olhar e encontrou o dele. Não havia promessa de futuro, apenas um presente mais equilibrado. O nó no peito se transformava em decisão. A história mudava de direção não por acaso,
mas porque alguém escolhera conscientemente abrir mão do atalho da intimidação. Ela apoiou o papel dobrado sobre a mesa, não como quem encerra o assunto, mas como quem marca um ponto de retorno. O gesto foi calmo, deliberado. Ele percebeu que aquele cuidado não era fragilidade, era método. O silêncio que se seguiu não pedia resposta imediata, pedia presença. Ela respirou fundo, sentindo o ar preencher os pulmões sem dor. O nó no peito ainda existia, mas agora funcionava como alerta, não como trava. Ela estava ali por escolha, e isso mudava tudo. Ele inclinou levemente a cabeça, reconhecendo a pausa. Não tentou preencher o espaço com explicações. O gigante aprendia, segundo a segundo, a conter o impulso de conduzir. A cidade refletida no vidro parecia mais distante. O foco estava na mesa, nos 2 copos de água intocados, na luz quente que suavizava as sombras. Ele percebeu que, ao não avançar, avançava mais do que em qualquer negociação anterior. A tensão não desaparecia, se transformava em atenção compartilhada. Ela quebrou o silêncio com uma pergunta simples, quase cotidiana. Falou do trabalho, dos turnos longos, da exaustão que se acumula quando não há margem de erro. Não buscava piedade, buscava contexto. Ele ouviu sem interromper, algo raro para alguém acostumado a ditar o ritmo. Cada frase dela desenhava um mundo que não se dobrava facilmente ao poder. Ele sentiu um respeito novo surgir, não por admiração distante, mas por reconhecimento de esforço. Enquanto ela falava, as mãos dele permaneceram quietas. Nenhum gesto amplo, nenhuma tentativa de aproximação. O corpo dele aprendia outra linguagem. A intimidação, antes automática, agora parecia inadequada. Ela percebeu isso nos detalhes, na forma como ele mantinha distância, no olhar que não pressionava. A tensão crescia, paradoxalmente, porque havia escolha real. Aproximar-se deixava de ser inevitável e passava a ser decisão consciente, carregada de responsabilidade. Ele respondeu contando pouco de si, o suficiente para não se esconder. Falou de começar cedo, de aprender a endurecer para não quebrar. Não romantizou. Admitiu o custo. A voz, grave, carregava cansaço antigo. Ela ouviu com atenção clínica, percebendo as pausas, os desvios. Havia ali alguém que nunca teve permissão para ser frágil. O conflito interno dele começava a ganhar contornos humanos, menos abstratos, mais palpáveis. O ambiente parecia ajustar-se a esse intercâmbio. A luz externa diminuía e a interna ganhava protagonismo. Ela cruzou as pernas, um gesto automático, mas consciente. Não era sedução, era conforto progressivo. Ele notou e não reagiu. Esse autocontrole era esforço visível. A tensão se mantinha, mas agora tinha direção. Não empurrava, atraía. A aproximação não era física ainda, era ética. Cada palavra dita reforçava ou desmontava a confiança em construção. Ela comentou sobre limites, não como teoria, mas como necessidade vital. Falou de situações em que dizer não custou caro e de outras em que não dizer custou mais. O nó no peito pulsou ao lembrar. Ele ouviu com atenção absoluta. Pela primeira vez, entendeu que poder sem escuta é ruído. A intimidação, naquele contexto, era um idioma pobre. Ele precisava aprender outro, mais lento, mais preciso, se quisesse permanecer naquela conversa. O silêncio voltou, mas agora era quase confortável. Ele se levantou para servir água, um gesto funcional, sem simbolismo exagerado. Ao retornar, colocou o copo mais perto dela, respeitando a distância. Ela agradeceu com um aceno breve. Pequenos acordos se formavam. O corpo dela relaxava milímetros de cada vez. O dele aprendia a esperar. A tensão não pedia resolução imediata. Pedia sustentação. Ela se permitiu sorrir, um sorriso curto, inesperado. Não era flerte, era alívio momentâneo. Ele respondeu com um leve levantar de sobrancelhas, reconhecendo o gesto sem se apropriar dele. Esse jogo de reconhecimento mútuo criava um ritmo novo. A aproximação se dava na cadência da confiança, não da urgência. O nó no peito dela se reorganizava, transformando-se em expectativa cautelosa. Ele comentou sobre a cláusula, explicando por que a escreveu. Não como justificativa, mas como compromisso. Falou de erros passados.
de perceber tarde demais os efeitos do próprio tamanho. A palavra intimidação surgiu, dita com cuidado, quase como confissão. Ela ouviu e sentiu o peso se redistribuir. Nomear é dividir responsabilidade. O conflito externo, de mundos distintos, começava a dialogar com o interno, de padrões a serem revistos. Ela perguntou o que ele esperava daquela noite. A pergunta não era desafio, era clareza. Ele demorou a responder, escolhendo palavras com a mesma precisão da folha sobre a mesa. Disse que esperava honestidade e presença. Nada além do que pudesse ser sustentado. A resposta não prometia romance nem segurança total. Prometia coerência. Isso, para ela, valia mais do que qualquer excesso. A conversa avançava como quem atravessa uma ponte estreita, passo a passo. Não havia garantias, apenas atenção redobrada. Ela sentiu o corpo aquecer, não por proximidade física, mas por se sentir vista sem ser reduzida. Ele sentiu algo semelhante. A estranha sensação de não precisar provar nada. A tensão se mantinha viva, mas agora era construção, não ameaça. Em um impulso contido, ela se levantou e caminhou até o vidro. Observou a cidade por alguns segundos. Ele permaneceu onde estava, respeitando o movimento. Quando ela voltou, havia uma decisão silenciosa nos olhos. Não era entrega, era disponibilidade. O nó no peito se estabilizava. A aproximação ganhava contornos reais, sustentada por escolhas repetidas, não por um único gesto. Ele abriu espaço ao lado da mesa, sem tocar, apenas indicando. Ela se aproximou, parando a uma distância que ainda permitia recuo. Os dois respiraram quase no mesmo ritmo. A tensão atingia um ponto alto, não de explosão, mas de concentração. Tudo o que viria depois dependeria daquela base. A intimidação ficava para trás, substituída por algo mais exigente, a responsabilidade de avançar sem ferir. Ali, naquele intervalo suspenso, o desenvolvimento se consolidava. Não havia clímax ainda, apenas preparação. Dois mundos, dois conflitos, aprendendo a coexistir sem se anular. O gigante continha a força. Ela afirmava o próprio espaço. O nó no peito deixava de ser obstáculo e virava bússola. O caminho adiante prometia intensidade, sim, mas uma intensidade escolhida, construída com cuidado, passo a passo. O clímax começou quando ela quebrou a última distância que ainda existia entre intenção e ato. Deu um passo curto, consciente, e parou. Não tocou. Olhou. O silêncio ficou denso, quase audível. Ele sentiu o corpo reagir, o velho impulso de conduzir subindo como reflexo. O antagonista interno pediu domínio. Ele respirou fundo e ficou. Ficar era mais difícil do que avançar. A cidade seguia indiferente, mas ali dentro tudo dependia daquela contenção. Se você chegou até aqui, respira com eles e se inscreve agora, porque o momento pede testemunhas. Ela levantou a mão devagar, deixando claro o gesto antes de completá-lo. A palma aberta encontrou o antebraço dele com leveza. Consentimento não era palavra abstrata, era ação visível. O toque foi simples, mas carregado de decisão. O nó no peito dela se dissolveu em calor firme. Ele sentiu o peso da própria força sob controle, algo raro e exigente. Não havia posse naquele gesto, apenas presença. O mundo dele se alinhava por um instante, sustentado por respeito mútuo. Ele falou o nome dela pela primeira vez. Não como chamada, mas como reconhecimento. O som pareceu mudar o ar. Ela respondeu com um olhar que não pedia mais provas. A revelação não foi um segredo do passado, mas uma escolha no presente. Ele não precisava intimidar para ser desejado. Ela não precisava se encolher para permanecer. Essa compreensão silenciosa atingiu ambos com força. O clímax não gritava, pulsava. Era íntimo, contido, real. O antagonista interno tentou uma última investida. Ele sentiu o medo de perder controle, de ser menos sem a armadura. Reconheceu o medo e não o seguiu. Disse em voz baixa que pararia se ela quisesse. A frase foi simples, mas mudou tudo. Ela assentiu não por submissão, mas por confiança. A intimidação, enfim, cedia lugar à escolha compartilhada. Se essa virada te toca, comenta o que você sentiu agora. Esse momento também é seu.
Ela aproximou o corpo um pouco mais, sentindo a diferença entre imposição e convite. O espaço entre eles diminuiu sem urgência. O coração dela batia firme, não acelerado. O dele acompanhava. Não houve beijo imediato. Houve espera. A espera era a revelação maior. Ambos eram capazes de sustentar desejo sem atropelar limites. A promessa do título se cumpria ali, em cena, não em palavras. O que intimida no começo pode se transformar quando encontra coragem para mudar. Quando finalmente se tocaram de novo foi breve. Um apoio de testa, um contato que dizia mais do que qualquer gesto grandioso. A cidade refletida no vidro parecia distante, quase irreal. O clímax não precisava de plateia, mas aceitava a companhia. Se você acredita em histórias onde o poder aprende a escutar, se inscreve e compartilha. Esse instante foi construído para durar além da tela. Ele fechou os olhos por um segundo, permitindo-se sentir sem calcular. A revelação interna foi clara. Controle absoluto é vazio. Presença compartilhada é risco e recompensa. Ela sentiu a mesma clareza, um alívio profundo por não precisar se defender. O nó no peito se transformou em espaço. O clímax resolvia o conflito central não com vitória sobre o outro, mas com vitória sobre padrões antigos. Eles se afastaram um pouco, ainda conectados pelo olhar. Não havia promessa de futuro, apenas um presente íntegro. A tensão encontrou descanso sem desaparecer completamente. Isso era bom. Significava vida. O clímax cumpria sua função. Redefinir o eixo da relação. Se você chegou até aqui, deixa um comentário dizendo se já viveu algo que começou intimidando e terminou transformando. Histórias assim precisam circular. O silêncio final do clímax foi quase reverente. Não havia aplausos, apenas respiração sincronizada. A revelação estava completa. A verdadeira força não intimida, sustenta. A decisão de continuar, seja como fosse, nascia ali. O gigante já não precisava provar tamanho. Ela já não precisava se proteger tanto. O momento pedia pausa antes do próximo passo. E essa pausa era, por si só, uma conquista compartilhada. O desenlace começou em gestos pequenos, quase invisíveis para quem olha de fora. Ele afastou a cadeira para que ela passasse primeiro, não como formalidade, mas como prática recém-aprendida. O corpo dele parecia menos rígido, como se a noite tivesse afrouxado parafusos antigos. Ela caminhou com mais leveza, sentindo o chão firme sob os pés. Não havia urgência. A recompensa não era pressa, era continuidade possível. O nó no peito já não comandava, acompanhava. Ele preparou o café de novo, mesmo sendo tarde. O cheiro quente preencheu o espaço. Doméstico, simples. Ao entregar a xícara, manteve a distância adequada, respeitosa. Ela aceitou com um sorriso curto, sincero. O gesto dizia mais do que palavras. Cuidado sem posse. Sentaram-se lado a lado, não frente a frente. A mudança de posição sinalizava algo novo. Não havia negociação agora, apenas presença tranquila, conquistada passo a passo. Ela falou sobre voltar cedo no dia seguinte, sobre responsabilidades que não desaparecem com vistas bonitas. Ele ouviu e ajustou expectativas sem resistência. Disse que entendia, e entendeu mesmo. A recompensa moral começava ali, na aceitação do ritmo dela. Não houve tentativa de reter, de prolongar artificialmente o momento. Respeitar limites era agora ação concreta, não cláusula escrita. O poder encontrava outra forma de existir. Apoiar sem aprisionar. Antes de ir, ela vestiu o casaco devagar. Ele ajudou segurando a manga, pedindo permissão com o olhar antes de tocar. O consentimento se tornara linguagem comum. O gesto foi breve, funcional, carregado de significado. Ela sentiu um calor sereno no peito. Não era promessa de romance eterno. Era a confirmação de que algo havia sido reparado naquela noite. A intimidação não conduzia mais. A escolha, sim. Na porta, não houve beijo longo nem declarações. Houve um olhar sustentado, uma troca silenciosa de reconhecimento. Ele disse que ficaria ali se ela quisesse voltar, sem pressão, sem expectativa oculta. Ela agradeceu, não como quem deve, mas como quem reconhece um esforço real. A cidade continuava a mesma, mas a forma de atravessá-la mudara para ambos.
A recompensa era essa mudança interna, discreta e profunda. Quando a porta se fechou, ele não sentiu vazio. Sentiu espaço. Um espaço novo, que não precisava ser preenchido imediatamente. Ela, no elevador, percebeu que o corpo não estava em alerta. Caminhava inteira. O desenlace não entregava certezas, mas restaurava algo essencial. A confiança de que relações podem nascer sem medo. Amor, justiça e respeito não chegaram por acaso. Foram construídos ali com escolhas conscientes, uma após a outra. A mensagem final não veio em forma de frase bonita, mas como compreensão lenta. O que intimida no começo revela muito mais sobre quem carrega o poder do que sobre quem o sente. Quando a força aprende a esperar, ela deixa de ser ameaça e passa a ser abrigo possível. Ela entendeu que não precisava endurecer para atravessar mundos diferentes. Ele entendeu que não precisava dominar para ser escolhido. A moral nascia dessa interseção rara, onde ninguém se anula para que algo exista. A intimidação perdeu o brilho quando foi nomeada e enfrentada. Não desapareceu por mágica, mas foi colocada no lugar certo, como reflexo a ser observado, não como guia. O verdadeiro encontro aconteceu quando ambos aceitaram o risco de mudar padrões antigos. O nó no peito dela virou bússola. O silêncio dele virou escuta. A história ensinava que respeito não é a ausência de tensão, é a capacidade de atravessá-la sem ferir. Nada ali prometia finais fáceis. A vida dela continuaria exigente. O mundo dele seguiria complexo, mas algo essencial foi restaurado. A possibilidade de escolha consciente. Quando o poder se responsabiliza e a vulnerabilidade se afirma, nasce um terreno comum. Amor, quando surge, não grita, sustenta. Se essa mensagem ressoa em você, escreve amor nos comentários e deixa esse símbolo circular. Às vezes, o simples também é profundo. O final não fecha portas, abre critérios. Intimidar pode parecer atalho, mas cobra um preço alto demais. Construir exige mais tempo, mais presença, mais coragem. E recompensa com algo raro, integridade compartilhada. Se você acredita que relações podem ser mais justas, mais conscientes e ainda intensas, fica por aqui. Curte, compartilha e escreve amor. Porque quando o respeito guia, até o que intimida no começo pode se transformar em encontro verdadeiro.